Para você que vai passar a assistir esse vídeo agora, eu quero te desejar tudo de bom da parte do Pai, para você que está assistindo esse vídeo. E quero deixar para você uma palavra da parte de Deus que se encontra em Neemias. Estarei lendo alguns versículos e ver o que o Senhor tem para nós nessa manhã de domingo, que diz assim, se encontra lá em Neemias 6, o tema é: os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentam revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvira isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração os inventa. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se edificará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Após essa leitura, que nós vemos aqui o que Neemias estava enfrentando, aquela conspiração inimiga contra a obra de Deus, através da vida de Neemias. Neemias era um homem que se empenhava naquilo que precisava ser feito e que até o momento homem algum tinha se levantado para fazer tal obra, restaurar os muros de Jerusalém. E quando Deus impulsionava Neemias a fazer isso, Neemias botou a mão à obra, Neemias foi e fez. Ele não mediu esforços. Porém, quando ele estava fazendo aquela grande obra, que viram que os muros poderiam ser restaurados por completo, então começou aí a conspiração inimiga. Sambalate, Tobias, Gesem e por aí vai. E nós vemos ali que Neemias estava empenhado, porém os olhos inimigos estavam focados naquilo que Neemias estava fazendo. E sabiam eles que traria um grande resultado. Porque um muro, a roda daquela cidade, traria o quê? Proteção. A cidade não estaria mais vulnerável ao ataque inimigo. Então, os muros teriam que ser, sim, restaurados. Deus teria, sim, que ter levantado um homem. Deus teria, sim, que ter levantado alguém para restaurar aquele muro.
restauraria o muro, restauraria as portas, completaria a obra. Mas o inimigo quis barrar. Quando ele viu que a obra estava se concluindo, a fúria foi grande. E se levantaram ali estes tais que tentaram barrar aquilo que Neemias estava fazendo. Por várias vezes, Neemias foi desafiado a parar a obra. Por várias vezes, Neemias foi desafiado a descer, a atentar para aquilo que o inimigo queria passar para ele. Porque enquanto ele fizesse isso, ele perderia o foco da obra e atrasaria a obra. Ou talvez nem se concluiria, porque cairia ele em cilada, que viesse a parar a obra de uma vez por todas. Porém, Neemias não atentou ao desafio inimigo. Neemias não desceu aquele vale, e por todas as vezes que ele foi desafiado, ele não atentou ao desafio inimigo. Até que ele disse: por que desceria eu? Por que desceria eu? Então ele sabia que se ele descesse, ele ia parar a obra. E ele não queria parar a obra, a qual ele se empenhava com uma dedicação tamanha que iria trazer um grande resultado. E agora, nessa manhã, eu estou aqui meditando, refletindo, que nós, aqui na terra dos viventes, nós como mulheres e homens de Deus, que Deus tem colocado, que Deus tem levantado nessa terra, que Deus tem impelido para fazer uma obra, porque o Senhor tem nos impelido para fazer a sua obra. O Espírito Santo de Deus nos impele a fazer a obra do Pai. Todos os dias, todos os momentos, todos os minutos da nossa vida, nós estamos em uma missão. A vida da mulher de Deus, a vida do homem de Deus, não é uma vida vazia, sem objetivo, sem propósito. Cada minuto da nossa vida é importante. Cada segundo, cada milésimo de segundo da vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é muito importante. Não é um minuto vazio, não é uma hora vazia, não é um dia vazio. Como hoje nós vemos aqui, sol brilha lá fora. Estou aqui dentro da minha casa, sol está brilhando lá fora. Muitos estão buscando o seu próprio interesse, diversões. Não se lembram que Deus entregou uma missão a eles. Não se lembram. Então, quero deixar um alerta nessa manhã, da parte de Deus. Olha, Deus entregou uma missão para você. E esta missão, só você pode cumprir. Assim como Deus entregou uma missão a mim, e esta missão só eu posso cumprir. Se eu for fiel ao meu Deus, se eu fazer como o Espírito Santo me impele, eu vou realizar a obra, eu vou cumprir a missão. Então, Neemias deixou esse exemplo, que nós venhamos focar na missão que Deus nos entregou e não ceder às afrontas do inimigo, porque o inimigo tem se levantado dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo. O inimigo tem se levantado para nos afrontar com suas armadilhas, nos pega de surpresa muitas vezes, se nós não estamos preparados, nós caímos na armadilha do diabo. Que Deus nos guarde de cair na armadilha do inimigo, de ceder à conspiração inimiga para parar a obra do Pai. Que Deus nos guarde disso, porque os dias são maus e Satanás está procurando barrar a obra que Deus nos entregou a fazer. Satanás quer barrar, Satanás quer parar, Satanás quer tirar a gente do foco. Ele quer nos tirar do foco da obra de Deus, porque se ele tirar nós do foco, a obra vai ficar parada, a obra vai parar, a obra vai sofrer. Por quê?
Se eu der ouvido à voz do inimigo quando diz, você precisa calar essa boca, então eu vou para a obra de Deus. Porém, eu não quero dar ouvido a essa voz que diz, cala. Eu não quero dar ouvido a essa voz que diz, para essa obra. Você não é digna de estar fazendo essa obra. E eu quero dizer isso para o inimigo, que quem me levantou para fazer essa obra foi o Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que me criou e que me colocou aqui em cima dessa terra para realizar algo. Porque Deus não é tolo, Ele não cria algo em vão, sem um objetivo, sem um propósito. Realmente, temos enfrentado grandes ataques. Temos nos deparado com conspirações inimigas dia após dia. E eu quero dizer para você, da parte de Deus, não ceda à conspiração inimiga. Não dê crédito à voz do inimigo quando diz, para essa obra, você não vai conseguir. Você é um fracassado, para. Você não vai chegar lá. Mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele que está dizendo que você não vai conseguir. Porém, aquele que te levantou para fazer essa obra, aquele que te ungiu, aquele que te dá vida ainda, você ainda pode fazer muita coisa, sabe? Direcionada por este que o criou, por este que te criou. Sabe? Você não é uma coisa qualquer. Você não é uma criatura qualquer. Deus, Ele te trouxe aqui, a este mundo, para que você realize. E porque você quer dar crédito à voz do inimigo e parar a obra que Deus te entregou? Deus te honrará. Ao final de tudo, Deus te honrará. Quando a obra for concluída, o Senhor te honrará. Não dê crédito aos Sanbalates, aos Tobias, aos Gesens que se levantam no dia a dia da sua vida. Não demos crédito aos Sanbalates, aos Tobias, aos Gesens que se levantam dia após dia na nossa vida. Não demos crédito, porque Deus é Deus. Deus é Deus. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Deus reina. Deus reina no meio dos seus. Deus reina. A igreja dele ainda está nessa terra. Deus reina através da tua vida. Através da minha vida, Ele reina. Ele quer reinar todo o tempo. E você desacredita deste Deus? Pare um pouquinho. Analise. Preste bem atenção naquilo que o Senhor já tem falado contigo. Preste bem atenção. Quantas vezes Deus tem te enviado a fazer algo e você até deu os primeiros passos, porém não concluiu. Não concluiu a obra. Não cumpriu a missão. Mas nessa manhã, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que Deus está contigo, tá? Deus está conosco. Deus está comigo. Eu me alegro nessa manhã porque eu tenho plena convicção de que Deus não nos colocou aqui em vão. De que Ele não tem nos dado mais um dia de vida por um acaso. Não. Deus não é tolo. Deus é a própria sabedoria. Esse dia traz algo de especial. Acorda. Lembra que Deus é Deus. Lembra que Deus faz.
pare a obra. Não pare. Continue. Tá doendo, tá gemendo, tá difícil, tá complicado. Porém, lembre-se de uma coisa. Em tudo isso, Deus está contigo. Em tudo isso, o Senhor está contigo. Como o Senhor estava com Neemias. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco na obra que nós fazemos. Isso não quer dizer, Deus está conosco não quer dizer que o inimigo vai parar de nos afrontar. Não quer dizer isso. Mas você tem que ser corajoso, você tem que ser ousado para prosseguir a obra. Ele quer que você pare? Ele disse para você, desce daí, vem até aqui, vamos ter uma conversinha. E você vai descer, parar de fazer a obra do Pai para dar ouvido à conspiração inimiga? Não, não faça isso. Ele quer fazer você parar? Diga para ele assim, eu não posso parar. Eu não vou parar essa obra. Não vou parar. Por que pararia eu? Então, dessa forma, na nossa vida nós enfrentamos muitas dificuldades em cumprir a nossa missão. Mas temos que ser ousados, corajosos, intrépidos. Temos que deixar prevalecer em nós a intrepidez do Espírito Santo. A intrepidez do Espírito Santo que nos impele de nos levantar em qualquer que seja a afronta do inimigo, diante de qualquer que seja a afronta do inimigo, nos levantar e dizer, eu não vou parar essa obra, eu vou cumprir a minha missão, eu vou até o fim, porque Deus é comigo. Eu comecei e vou terminar essa obra. E eu te digo, meu caro, minha cara, que muitos têm começado e por conta de afrontas, de ataques inimigos, eles têm parado a obra. Começaram com muito empenho, mas cederam à conspiração do inimigo. Eu quero te dizer nessa manhã, eu quero te alertar, para que você, eu, não sejamos um a mais nessa fileira que desistiu. Que não sejamos mais um a desistir de fazer a obra do Pai, de parar, de desistir em cumprir a nossa missão. Não vou parar. É o que eu digo nessa manhã. Não vou parar porque eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor cuida de mim em tudo que eu estou a fazer. As palavras de ofensas, de injúrias, calúnias, desafios, caem por terra em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? A palavra que prevalece na minha vida é a palavra que vem da boca do Pai. É a palavra que vem da boca daquele que me enviou, daquele que me ungiu, que me capacitou para que eu vá e faça a sua obra. A palavra que vem da boca dele é a que vai prevalecer na minha vida. É a que tem que prevalecer na tua vida, na nossa vida. Eu acredito que você concorda comigo. Porque não é fácil. O mundo é mau. Os dias são maus. Os homens estão vazios de Deus. Homens com a Bíblia na mão. Homens em cima dos altares. Não é brincadeira não, isso é realidade. Homens que estão em cima dos altares.
E eu quero te dizer que muitos desses estão desapercebidos, estão desatentos e já perderam o foco da obra que estavam fazendo. E o Senhor não quer que você perca o foco. O Senhor não quer que eu perca o foco. O Senhor não quer que eu esteja vazio dele, mas Ele quer que eu esteja cheia dele. Porque a limpeza que Ele fez em mim, que Ele fez em nós, foi para nos encher da sua glória, para nos capacitar, para propagar de uma maneira, muitas vezes, até indireta, ou às vezes diretamente. Mas o Senhor, Ele nos usa da maneira que Ele quer. Se Ele nos capacitou, não tem para ninguém. Resta tão somente obedecer e fazer a vontade do Pai. Eu creio, nesse dia, que o Senhor está nos alertando para que não venhamos parar a sua obra. Que não sejamos um tropeço na obra, porque quando nós desistimos, nós nos tornamos um tropeço. Quando você desiste, cede à voz do inimigo, você se torna um tropeço, porque você parou a obra do Pai. Se o Senhor te capacitou, vai, faça. Siga em frente. Ferramentas nas mãos, empenho na obra, vigilância, atenção no trabalho, porque os dias são maus. E muita coisa está tirando o foco dos enviados de Deus. Muita coisa está tirando a atenção daqueles que o Senhor tem levantado. Mas vamos fazer como o Senhor quer que nós façamos, com vigilância. Porque para fazer a obra do Pai, cada dia a gente aprende que precisamos ser vigilantes em tudo. São tantas coisas que se levantam para nos derrubar. E se nós não estivermos vigilantes, o inimigo vem pelas nossas costas. De uma forma ou de outra, o inimigo vem para nos derrubar, para fazer parar a obra. Vem com suas palavras enganosas para nos distrair. Entendeu? Então Deus, Ele quer que nós estejamos atentos à sua obra, que nós não paremos. Não paremos com a obra que estamos fazendo, não paremos. Por nada neste mundo. Tudo à nossa volta é imperfeito. E qualquer coisa à nossa volta pode ser uma afronta. Mas se nós estivermos atentos, vigilantes, não vamos cair na armadilha do inimigo. Não vamos parar. Não vamos parar. Deus é Deus. A igreja dele ainda está na terra. Aqui tem um povo santo, zeloso de boas obras. Esse povo tem se empenhado em fazer. Fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Igreja Santa Imaculada. Porém o inimigo quer manchar as nossas vestes. Como noiva, estamos aqui nos preparando, sendo adornada pelo Espírito Santo para ser levado em glória. E não deixemos, então, que essas coisas maléficas
venha manchar as nossas vestes, mas que possamos estar atentos na obra. Estamos aqui como igreja santa, a missão continua. Nós estamos aqui para nos divertir, para viver de churrasquinho, de festinha. Não. O Senhor quer que nós venhamos resgatar vidas para este reino. Vidas que estão perecendo, que estão sendo levadas pelo diabo. O Senhor quer que nós venhamos resgatar essas vidas. Vidas precisam ser alcançadas, restauradas. Famílias precisam ser restauradas. Precisam ser tratadas, ensinadas, ministradas. Embora muitos não dão mais crédito ao ensinamento que vem da parte do Pai. Muitas famílias estão desprovidas de tudo isso. Não querem mais ensinamento da parte do Pai. Vive sob o ensinamento da televisão, da mídia. Mas o Senhor te capacitou para que você faça, viu? Faça a diferença. Ensine como o Senhor quer. Ministre como o Senhor quer. Ministra a palavra da verdade. Ensina. Muitos não ouvirão, muitos não aceitarão, mas a tua parte você tem que fazer. A minha parte eu tenho que fazer. Muitos não recebem a palavra que vem às vezes da nossa boca, o ensinamento, porém a minha parte eu faço. Porque eu sei que o meu Deus é aquele que nos honra com justiça. Se Ele mandou fazer, vamos fazer. Alguém quer rir da sua cara, da minha cara? Deixa que ri. Porque ele vai se ver com Deus. Ele vai se ver com o Pai. Como Neemias, meu querido, minha querida, não desista. Não pare essa obra. Siga em frente. Leva a palavra. Ainda na sua pouca força, talvez você diz assim, eu não sou um teólogo, não sou uma teóloga, não sei falar. Você sabe falar sim. O Senhor te capacitou para algo que faculdade nenhuma capacitou alguém. Você foi capacitada pelo Senhor. Tá? Não tem faculdade que faça isso. Então, o Senhor te trouxe a essa terra com objetivo, ainda que na sua pouca força, no seu pouco conhecimento. Busque do Pai, porque Ele te dá tudo o que Ele precisa trazer através da sua vida para abençoar a vida do próximo, daquele que está sofrendo no pecado, no engano, na mentira. Tome posse da bênção de Deus nessa manhã. Tome posse de tudo que o Senhor tem de bom para você. Pare e pense um pouco. Pensa um pouco. Nesse domingo, muitos vão curtir, vão se divertir, como se a vida não tivesse outro objetivo. Gente, os dias são maus. O tempo é curto, precisamos remir o tempo. Precisamos nos empenhar a fazer algo que traga uma grande eficácia nas vidas, nas almas. Se a gente não pode chegar lá no meio, vamos chegar na nossa intimidade, no nosso quarto, dobrar no nosso joelho e falar, Deus, eu não posso ir lá, eu não posso estar naquele lugar, eu não posso chegar ali, mas o Senhor pode chegar. O Senhor pode enviar anjos e fazer algo ali naquele lugar, onde eu não posso fazer, Pai. Só que muitos não querem fazer isso. O Espírito Santo até convida, fala, vamos lá para a intimidade, vai lá interceder, vai lá orar.
vai para o monte da oração. E nós preferimos ir para a curtição. O dia de sol tão lindo que está lá fora. E muitos estão desperdiçando esse dia. Já começou logo de manhãzinha a desperdiçar esse tempo. E isso o Pai vê. Como também o Pai vê quando você vai para o seu cantinho, lá no seu quarto, em pleno domingo de sol, e você vai interceder por aqueles